A obediência é um dos estados mais altos e seguros da vida espiritual. Segundo São Tomás, ela transforma ações simples em obras de virtude e livra o homem das dúvidas. Pois quem obedece a quem Deus colocou em autoridade, obedece ao próprio Cristo. Por isso, muitos santos preferiam pequenos gestos feitos por obediência a grandes feitos movidos por vontade própria. Mas é preciso prudência. O demônio pode se disfarçar de virtude e enganar os corações. Antigamente, os montes eram provados por anos em paciência, humildade e mortificação, como ferro moldado pelo fogo e pelo martelo. Hoje, buscamos o conforto da devoção fácil, mas esquecemos que a verdadeira força está em vencer a si mesmo e suportar com alegria as provações. Assim, após o degrau da obediência, o próximo passo é a penitência, caminho de purificação, disciplina e amor sincero a Deus. Capítulo 5, quinto degrau, da penitência. A penitência é uma forma de renovação do santo batismo, um novo pacto de vida com Deus. O penitente é quem busca humildade e renuncia a toda consolação corporal. A penitência é um coração que se esquece de si mesmo para preocupar-se apenas em satisfazer a Deus. Um coração que se acusa e se julga continuamente. Ela nasce da esperança e é o oposto do desespero. O penitente é aquele que, mesmo reconhecendo sua culpa, confia na misericórdia divina. A penitência reconcilia o homem com o Senhor por meio das boas obras que se opõem aos pecados. É o sofrimento voluntário de tudo aquilo que possa trazer dor, uma aflição profunda do corpo e uma dor sincera da alma. A todos que ofenderam a Deus, o autor convida: vinde e ouvi as grandes coisas que Ele revelou à minha alma para vossa edificação. Assim, ele coloca em primeiro lugar o exemplo dos santos penitentes, que voluntariamente assumiram a vida humilde e servil. Desejando conhecê-los, o autor pediu para visitar o mosteiro chamado Cárcere, onde moravam homens profundamente arrependidos. Lá encontrou o que poucos olhos viram e poucos corações desejaram: práticas, palavras e exercícios capazes de comover o próprio Deus. Viu alguns passando noites inteiras ao relento, lutando contra o sono e repreendendo-se a si mesmos para permanecer em vigília, contemplando o céu com gemidos e clamores. Outros rezavam com as mãos atadas como réus, inclinados ao chão, afirmando não serem dignos de levantar os olhos ao céu, oferecendo a Deus o silêncio de suas almas mergulhadas em confusão. Alguns permaneciam sentados no chão, cobertos de cinzas e silício, com o rosto entre os joelhos, tocando a testa na terra em sinal de arrependimento. Havia os que batiam no peito com força, como se arrancassem a alma do corpo em suspiros profundos. Uns regavam o chão com lágrimas, outros choravam por não conseguir chorar. Muitos lamentavam suas almas como quem chora o morto. Alguns gemiam em silêncio, e quando não conseguiam mais conter-se, gritavam do fundo da alma. Outros, tomados por tamanha dor, pareciam ausentes do mundo, quase insensíveis, como estátuas moldadas pelo sofrimento. Tinham já mergulhado no abismo da humildade e consumido suas lágrimas no fogo da tristeza. Havia ainda os que, cheios de esperança, rezavam buscando perdão total. Outros, em humildade extrema, julgavam-se indignos até da misericórdia, dizendo que não podiam dar conta de si mesmos diante de Deus. Uns pediam que seus sofrimentos nesta vida servissem para alcançar clemência na outra. Outros, esmagados pelo peso da consciência, diziam bastar-lhes escapar dos tormentos eternos, mesmo sem merecer o céu. E todos, inclinados e prostrados, oravam com palavras que poderiam mover compaixão até nas pedras. Sabemos, Senhor, que merecemos todos os castigos. Ainda que o mundo inteiro intercedesse por nós, não seríamos dignos de vossa graça.
Por isso não nos julgueis em vosso furor, nem nos castigueis em vossa ira. Sede misericordioso, e permiti ao menos que sejamos poupados de vossa terrível condenação. Não ousamos pedir a isenção total das dores, pois após mancharmos nossa vocação e desperdiçarmos o vosso perdão, como poderíamos levantar o rosto diante de vós? Ali, meus amados irmãos, verias as palavras do salmista Davi ganharem vida diante dos olhos. Homens marcados por sofrimentos e misérias, curvados de dor, de rostos abatidos e corpos feridos pelos próprios rigores. Eram penitentes que desprezavam o conforto da carne. Muitos esqueciam de comer o pouco pão que tinham. Outros o misturavam com cinza, e até a água bebiam com lágrimas. Seus corpos eram magros, os ossos colados à pele, e deles saía o clamor contínuo. Ai de mim, miserável! Senhor, perdoai-me, tende piedade. Alguns, vencidos pelo calor escaldante, sofriam sobre o sol. Outros tremiam de frio em cantos úmidos. Havia quem tomasse apenas um gole de água por necessidade, e quem rejeitasse o pão restante, julgando-se indigno de comer o alimento dos homens, pois haviam vivido como animais. Em meio a tamanha penitência, não havia espaço para discórdias, palavras viciosas ou ira. A chama do furor fora apagada pelas lágrimas. Onde ali existia vaidade, orgulho, vanglória ou busca por prazeres, nada disso se encontrava entre eles. Toda preocupação era uma só: clamar a Deus. A oração era o único som que se ouvia naquele lugar. Uns batiam o peito com força, como se já estivessem às portas do céu, dizendo: abre-nos, juiz piedoso, a porta que fechamos com os nossos pecados. Outros rogavam: mostra-nos, Senhor, teu rosto, e seremos salvos. Aparece, Senhor, a estes pobres que vivem nas trevas da morte. Vem, Senhor, com tuas misericórdias, pois estamos abatidos. Perguntavam uns aos outros em meio à dor e à esperança: será que o Senhor ouvirá nossa oração? Ela chegará à vossa presença ou foi rejeitada? E se chegou, terá ele se compadecido de nós? Os anjos que nos guardam estarão próximos ou ainda distantes? Pois se eles não levarem nossas súplicas, todo o nosso esforço será inútil. Outros com humildade questionavam: será que progredimos, irmãos? Teremos alcançado o que pedimos? Voltará o Senhor a recolher-nos em seu seio? Alguns respondiam: quem sabe se Deus revogará sua sentença, como fez com os ninivitas. Talvez ele suspenda o castigo e nos conceda perdão. Façamos o que nos cabe. Se ele abrir a porta, bendito seja. E se não abrir, bendito seja também, pois é justo. Perseveremos, irmãos, até o fim, clamando sem cessar, para que, tocado por nossa constância, o Senhor abra a porta de sua misericórdia. E assim se animavam mutuamente. Corramos, irmãos, corramos sem descanso, pois caímos de um estado elevado. Corramos, e não poupemos esta carne corrupta. Crucifiquemo-la, porque foi ela quem primeiro nos feriu. Tinham os joelhos calejados pela oração incessante, os olhos fundos e cansados, os cílios caídos, o rosto pálido e amarelado como o dos mortos. As faces traziam o vermelho das lágrimas, e os peitos estavam feridos pelos constantes golpes de arrependimento. Alguns até cuspindo sangue, tamanha era a intensidade com que se ofereciam em penitência. Ali, tudo respirava arrependimento, fé e esperança. Nenhum deles esperava consolo terreno, mas apenas que Deus em sua bondade se lembrasse deles. Cada suspiro era uma súplica, cada lágrima um pedido silencioso de reconciliação.
Assim viviam os santos penitentes, como homens mortos para o mundo e vivos apenas para Deus. Exemplo perfeito de que a verdadeira penitência não é desespero, mas um caminho de amor e retorno ao Criador. Naquele lugar sagrado não havia conforto algum, nada de camas macias ou roupas bonitas. Tudo era gasto, rasgado, sujo. As vestes dos penitentes estavam em farrapos, e seus corpos marcados pela penitência. Comparados aos castigos dos demônios, aos lamentos dos que choram pelos mortos, ou aos sofrimentos dos exilados e criminosos, os tormentos desses servos de Deus pareciam ainda mais intensos, pois os outros sofrem contra a própria vontade, mas estes santos escolhiam sofrer por amor a Deus. E não, irmãos, isso não é exagero. Esses homens santos em sua humildade pediam ao superior do mosteiro que lhes colocasse correntes de ferro no pescoço e nos pulsos, e que os deixasse presos até o dia de sua morte. Quando a hora final de algum deles chegava, era terrível e ao mesmo tempo comovente ver o que acontecia. Os irmãos se reuniam ao redor do moribundo chorando, perguntando com tristeza: "O que sentes, irmão? O que esperas? Conseguiste o que buscavas com tanto esforço? Sentistes a luz divina ou permaneces nas trevas? Ouves a voz que convida os justos à alegria ou aquela que condena os pecadores às trevas exteriores? Conta-nos, irmão, o que vês agora, pois tua luta terminou e a nossa ainda continua." Alguns respondiam com alegria: "Bendito seja o Senhor, que não permitiu que caíssemos nas mãos de nossos inimigos." Outros, gemendo, diziam: "Será que a nossa alma passará por aquele terrível encontro com os espíritos do ar?" Assim demonstravam o temor diante do juízo divino. Outros ainda lamentavam: "Ai da alma que não guardou sua pureza e fidelidade, pois nesta hora saberá o que a espera." Ao ver tudo isso, quase desesperei, comparando minha vida cômoda com o sofrimento e a santidade daqueles homens. O lugar onde viviam era escuro, sujo e digno de ser chamado cárcere. Só o seu aspecto já bastava para ensinar as lágrimas e inspirar arrependimento. E, no entanto, o que para muitos pareceria duro e impossível, tornava-se doce e fácil para aqueles que reconheciam o quanto haviam caído das riquezas espirituais que antes possuíam. Pois a alma que perdeu a graça, a pureza e a consolação divina, quando se recorda de sua antiga glória, sente tamanha dor que acolhe com alegria toda espécie de penitência. Essa dor é o fogo do amor de Deus, que a leva a crucificar-se espiritualmente e a sofrer voluntariamente, enquanto houver nela o menor vestígio de fé e temor santo. Assim eram aquelas almas benditas. Lembravam-se das virtudes que já tiveram, do fervor com que serviam a Deus, e choravam saudosas do tempo em que viviam envoltas pela luz divina. Clamavam como Jó: "Quem me dera viver novamente os dias em que Deus me guardava, quando sua luz brilhava sobre o meu coração." Choravam como crianças lamentando: "Onde estão aquelas doces lágrimas que hoje se tornaram amargas? Onde a confiança e a esperança da paz interior? Onde a fidelidade ao nosso pastor? Onde a oração pura e fervorosa?" E entre lágrimas e gemidos rogavam a Deus. Uns pediam para sofrer enfermidades terríveis, outros que lhes tirasse a visão, outros tornasse mendigos, tudo contanto que fossem poupados dos tormentos eternos. Essas eram as almas dos penitentes, humildes, arrependidas, consumidas pela dor e pelo amor, suplicando apenas por misericórdia e salvação. Não sei, meus padres, como pude permanecer tantos dias entre aqueles santos penitentes, tomado por tamanha admiração diante de tudo o que vi. Fiquei 30 dias ali, profundamente comovido,
e quando voltei ao mosteiro principal, meu coração estava quase em pedaços. O superior, ao ver meu rosto mudado e surpreso, compreendeu o motivo e me perguntou: Padre João, o que aconteceu? Vistes as batalhas dos que lutam por Deus? Vi, padre, vi, e fiquei espantado. Considero felizes os que, mesmo tendo caído, choram sinceramente, porque a sua queda se tornou ocasião para uma santa e segura ressurreição. Assim é, respondeu ele, e contou-me uma história. Havia aqui há 10 anos um religioso muito zeloso e trabalhador. Eu o via com tanto fervor que temi pela inveja do demônio, pois quem corre depressa pode tropeçar facilmente. E de fato ele caiu. Um dia veio até mim, mostrou sua ferida espiritual e pediu o remédio, pedindo um castigo rigoroso. Como eu hesitava em puni-lo com dureza, pois sua culpa era digna de misericórdia, ele se lançou ao chão, agarrou meus pés e, com lágrimas, implorou para ser enviado ao cárcere. Pediu tanto que fui obrigado a ceder. Lá juntou seus penitentes e compartilhou suas dores, até que, ferido no coração pelo amor de Deus, sentiu tamanha contrição que em 8 dias entregou sua alma ao Senhor. Mandei trazer o seu corpo para cá e o sepultei com honra, pois Deus revelou a alguns que antes mesmo de se levantar do chão já havia sido perdoado. Isso não é de admirar. Sua fé, esperança e amor eram os mesmos da pecadora que lavou os pés de Cristo com lágrimas, e com as mesmas lágrimas obteve o mesmo perdão. Já vi também almas que antes estavam presas aos amores mundanos até quase perder o juízo, mas que por meio da dor e da penitência transformaram esse amor terreno em amor divino. Amaram tanto a Deus que alcançaram o perdão, como aquela mulher de quem o Evangelho diz: perdoaram-se-lhe muitos pecados, porque muito amou. Bem sei, padres admiráveis, que alguns podem achar tudo isso incrível, outros difícil de crer, e outros ainda motivo de desânimo. Mas para os fortes na fé, tais exemplos são como flechas de fogo, que inflamam o coração. Outros, mesmo que não se sintam tão movidos, reconhecerão sua fraqueza, e envergonhados alcançarão a humildade verdadeira. Já o homem negligente, se ouvir essas histórias, talvez use-as como desculpa para não se esforçar mais, cumprindo-se nele que o Senhor disse: ao que não tem alegria e prontidão, tirar-se-á até o pouco que possui. Devemos compreender que ninguém sairá do pântano do pecado sem antes mergulhar no abismo da humildade. Mas há diferentes tipos de humildade. A tristeza dos que choram suas culpas, a humildade dos que são corrigidos pela consciência e, por fim, a alegria humilde que Deus infunde nos santos perfeitos. Esta última é tão profunda que não pode ser explicada em palavras humanas. Da segunda, porém, o sinal mais claro é a paciência diante das ofensas e provações. Quanto às quedas humanas e aos juízos de Deus, ninguém pode compreender plenamente, pois isso ultrapassa a capacidade da mente. Algumas quedas vêm de nossa negligência, outras de uma permissão misteriosa de Deus, que com sabedoria às vezes permite que caiamos, como fez com São Pedro, para nosso crescimento espiritual, e ainda aquelas que vêm como castigo merecido. Mas um padre me disse algo profundo. Quando a queda acontece por permissão misericordiosa de Deus, a alma é logo restaurada, pois Ele não permite que permaneçamos por muito tempo no mal que em sua providência permitiu para nosso bem. Por isso, irmãos, quando cairmos, lutemos antes de tudo contra o espírito da tristeza desordenada, que costuma vir durante a oração para roubar a nossa confiança. Não te perturbes se caíres todos os dias e te levantares todos os dias. Persevera com coragem, pois teu anjo da guarda observa tua paciência e perseverança.
Enquanto a ferida do pecado é recente, o remédio é fácil, mas quando a deixamos envelhecer, torna-se profunda e difícil de curar, exigindo fogo, ferro e grande esforço. Muitas feridas o tempo torna quase incuráveis, mas lembremos sempre, para Deus nada é impossível. Antes da queda, os demônios fazem parecer que Deus é muito compassivo. Depois da queda, mostram-no como duro e severo. Não deis ouvidos à tentação que te faz duvidar do valor da penitência ou de tuas boas obras, por menores que pareçam. Assim como pequenos presentes aplacam a ira de um juiz, também as obras humildes e sinceras, movidas pela caridade, agradam a Deus. O verdadeiro penitente sente como perdidos os dias em que não chora por seus pecados, pois seu maior desejo é reparar suas faltas. Quem chora e se arrepende não deve sentir-se seguro até o fim da vida, pois ninguém tem certeza da salvação. A paz da consciência só vem do Espírito Santo e da verdadeira humildade. Os que vivem para o mundo não morrem com esta consolação, mas aos que, dedicando-se à caridade e à misericórdia, colhem frutos espirituais até o último momento. O penitente sincero ocupa-se de suas próprias quedas, sem julgar as dos outros. Assim como o cão ferido ataca a fera que o feriu, também o penitente volta-se contra os seus próprios vícios com santa indignação. Devemos cuidar para que o silêncio da consciência não venha da falsa confiança, mas da verdadeira inocência. Um sinal de alma purificada é reconhecer-se ainda devedora, pois quem desespera perde a esperança na misericórdia divina. A penitência verdadeira aceita com paciência todas as provações, visíveis ou invisíveis, como justas e merecidas. Como Moisés voltou do monte ao Egito e depois retornou a Deus, ou como Jó recuperou em dobro o que perdeu, também o pecador pode levantar-se e reencontrar a graça. Nem sempre voltamos pelo mesmo caminho da queda. Às vezes o caminho de volta é mais curto, se há humildade e fervor. Vi religiosos que, embora começassem juntos, o mais humilde chegou primeiro à perfeição, pois buscava ser esquecido dos homens e sepultado na humildade. Evitemos o erro de Orígenes, que exagerava a misericórdia de Deus a ponto de negar a sua justiça. Em toda penitência deve arder o fogo da oração, que purifica tudo que é contrário ao amor divino. E se desejas a verdadeira penitência, toma como exemplo os santos penitentes, até que a luz de Cristo brilhe em tua alma, ressuscitando-te com a graça da conversão. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!